Então, pessoal, vamos ver agora a regra da cadeia, né? Que é uma regra que a gente vai utilizar para calcular a derivada de funções compostas. Então, se f e g forem diferenciáveis, então a função composta é definida por f de x igual a f de g de x, é diferenciável e a derivada de f, né, em x vai ser dada por esse produto aqui. Derivada de f em g de x multiplicado pela derivada de g em x. Na notação de Leibniz, okay? Na notação de Leibniz, se u igual a g de x e y igual a f de u forem diferenciáveis, então a derivada de y em relação a x vai ser igual a derivada de y em relação a u multiplicado pela derivada de u em relação a x. Certo? A demonstração dessa regra, na demonstração dessa regra, a gente vai utilizar uma relação que a gente utilizou quando a gente foi demonstrar que uma função diferenciável em x igual a é contínua em x igual a. E nessa relação que a gente usou, né, a gente tem ΔY sobre ΔU, vai ser a derivada de f em u mais ε1, em que ε1 tende para zero, quando ΔU tende para zero. ΔY e ΔU, né, ΔY e ΔU, são variações nas variáveis u e y. Então, se você tiver uma variação, né, aqui na variável u, vai provocar uma variação em y. De forma semelhante, né, com relação à função u igual a g de x, eu posso escrever que ΔU sobre ΔX vai ser igual a derivada de g em x mais um ε2, em que ε2 tende para zero, quando o ΔX tende para zero. Né? ΔU e ΔX são variações em u e x, né? Uma variação em x, uma variação aqui em x, vai resultar em uma variação aqui em u. Né? Uma variação em x vai resultar em uma variação em u. Então, dessa relação aqui, eu posso escrever o seguinte, né? Eu posso escrever que ΔY igual a, né? ΔY vai ser igual a, passamos ΔU para o lado de cá, então eu tenho que derivada de f em u, ΔU, mais ε1 ΔU. Ok? Dividindo essa equação por ΔX, eu fico com ΔY sobre ΔX igual a derivada de f em u, ΔU ΔX mais ε1 ΔU sobre ΔX. Utilizando essa segunda relação, né, no lugar de ΔU sobre ΔX, eu vou substituir por essa expressão aqui, que é a derivada de g em x mais ε2. Então, no lugar aqui de ΔU sobre ΔX, eu vou utilizar aquela expressão. Então, eu tenho f, derivada de f em u, multiplicado ΔU sobre ΔX, eu tenho isso aqui. Então, vou ficar com derivada de g em x mais ε2 mais ε1 multiplicado pela derivada de g em x mais ε2. Ok?
Tomando o limite agora dessa expressão aqui, quando ΔX tende para zero, eu vou ficar com limite de ΔY sobre ΔX, quando ΔX tende para zero, vai ser o limite dessa expressão quando ΔX tende para zero. Então, vou ficar com isso aqui. ε2 mais ε1 que multiplica derivada de g em x mais ε2 quando ΔX tende para zero. Então, eu tenho o limite dessa expressão, né, quando ΔX tende para zero. Ok? Mas, observe que quando ΔX tende para zero, relembrando aqui, ó, quando ΔX tende para zero, né, quando ΔX tende para zero, ε2 tende para zero, né? ε2 tende para zero. Então, quando ΔX tende para zero, ε2 tende para zero. E quando ΔX tende para zero, né, lembrando que ΔU é uma variação em U, né, resultado de uma variação aqui em X. Então, quando ΔX tende para zero, o ΔU tende para zero. Né? Quando ΔX tende para zero, o ΔU tende para zero. E o ΔU tendendo para zero, o ε1 tende para zero. Então, recapitulando. Uma variação em X resulta em uma variação em U, ΔU. Então, quando ΔX tende para zero, o ΔU tende para zero. E o ΔU tendendo para zero, o ε1 tende para zero. Então, quando o ΔX tende para zero, o ε1 também tende para zero. E daí ficamos com o seguinte, ficamos com o limite de ΔY sobre ΔX, quando ΔX tende para zero, igual, aqui, vou ficar apenas com derivada de f em U multiplicado pela derivada de g em x. Certo? Isso aqui, limite de ΔY sobre ΔX quando ΔX tende para zero, é a derivada de y em relação a x. Certo? Derivada de f em U. A derivada de f em U, né? Derivada de f em U é dy du, e a derivada de g em x, a derivada de g em x é du dx. E aí está demonstrado a regra da cadeia. Ok? Um exemplo, né? Um exemplo de aplicação dessa regra seria no caso da gente, se a gente quisesse calcular, por exemplo, a derivada dessa função aqui. Então, digamos que eu tenho uma função f de x igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. E a gente queira calcular a derivada dessa função em x. Né? Observe que f de x, né, f de x é igual a f, né, é igual a f de g de x. Né? É igual a f de g de x. Ou f de u, onde u é a função de x dado por x ao quadrado mais 1.
e f de u é igual a raiz de u. Então, f de g de x, f de g de x, no lugar de u aqui você coloca g de x, que é x ao quadrado mais 1, vai ser exatamente isso aqui, né? f de x. Então, a regra da cadeira diz o seguinte, que a derivada de f em x, a derivada de f em x vai ser o quê? Vai ser, tá aqui, derivada de f em u multiplicado pela derivada de g em x. A derivada de g em x. Derivada de g em x, né? Tá aqui. G de x é x ao quadrado mais 1. A derivada de g em x vai ser, derivando isso aqui, vai ficar 2x, aqui é uma constante, 0. Então, 2x. A derivada de f em u, tá aqui, f de u é igual a raiz de u. Lembrando que a raiz de u, eu tenho u elevado a 1 meio. Então, a derivada de f em u é o quê? Vai ser 1 meio de u elevado a 1 meio menos 1. Então, vai ficar u elevado a 1 meio menos 1. 1 meio menos 1 vai ficar menos 1 meio. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2 raiz de u. Então, a derivada de f em x vai ser igual a f' de u, que é 1 sobre 2 raiz de u, 1 sobre 2 raiz de u. Mas quem é u? U é x ao quadrado mais 1. Né? U é x ao quadrado mais 1. Multiplicado por g' de x. Derivada de g em x, que é 2x. Então, essa é a derivada de f, né, em x. Ok?